Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós temos estudado a Palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, peço a você que curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para a gente continuar crescendo e anunciando a mensagem de Deus. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Hoje então é sexta-feira, nosso estudo adicional, o estudo da semana, e nós refletimos um pouquinho do que nós aprendemos durante a semana. Nós, durante a semana, estudamos sobre os Salmos e entendemos um pouquinho da mensagem de Deus. Salmos que falavam de situações de dificuldade, de depressão, de tristeza, de melancolia. Salmo que deseja a justiça ardentemente, a justiça de Deus. Salmo que fala de salvação. Salmo que fala da proximidade com Deus, de um recomeço e de um testemunho que nós damos quando seguimos ao lado de Deus. O rei Davi, ele passou por muitas experiências, muitas ruins, muitas boas, e ele é uma prova viva de que um ser humano completamente normal, como qualquer um de nós, pode seguir os caminhos de Deus e ter o seu coração conforme o coração de Deus. Davi não foi perfeito, assim como eu e você não somos, mas ele pelo menos sabia em seu coração onde buscar a fonte da vida. E essa fonte é Jesus. Na semana nós lemos sobre os Salmos, e o nosso verso para memorizar está em Apocalipse capítulo 14, verso 1, que diz o seguinte: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Apocalipse 14, verso 1. Nós entendemos então nessa semana que o livro dos Salmos nos dá muita base para a gente conseguir entender as mensagens que temos da Palavra de Deus no livro do Apocalipse. Nos Salmos nós vemos o templo de Deus, a casa de Deus, representando ali na terra o que existe no céu, o santuário celestial. Nós vimos também como os utensílios representam, de forma didática mesmo, mensagens e símbolos de Jesus para a gente. Os utensílios que tinha no santuário, a fome e desejo que Davi tinha de ir até a casa de Deus, que nos mostra o desejo que nós temos que ter também para buscarmos a presença do Senhor, de irmos à igreja, buscarmos a companhia dos santos e louvarmos juntos Deus, nosso Senhor amado. O livro dos Salmos, são vários versos musicais que contam a experiência humana ao lado de Cristo. Quando nós abandonamos Deus, nós nos sentimos pecadores, nos sentimos na escuridão, mas quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo quem nós somos, aí Deus nos purifica, nos torna limpos e nos dá acesso ao trono de Deus. A lição de domingo falou pra gente que Jesus é nosso representante no céu, nosso sumo sacerdote das coisas celestiais, aquilo que realmente importa, que na terra eram símbolos, mas no céu é o verdadeiro. Vimos também que o Monte Sião, ou Monte Horebe, onde foi construído o templo na terra, é uma representação do monte de Deus, que na profecia bíblica é o céu, onde está o templo do Senhor. Então que nós busquemos estar em Sião, estar na presença de Deus. A lição de terça-feira falou pra gente sobre a lei de Deus ser escrita no nosso coração, a necessidade que a gente tem de buscar a verdade que liberta, a verdade que nos aproxima do Senhor Jesus. E na lição de quarta-feira nós vimos o Salmo 5, que nos falou então do poder de Deus e de habitarmos na sua presença. Também vimos que os nossos adversários têm a boca suja, são sujos pelo pecado, pela maldade, mas quando a gente vai a Apocalipse 14, nós vemos que aqueles que seguem Jesus têm os seus lábios limpos, porque são purificados por Cristo Jesus. Na lição de quinta-feira vimos sobre os transgressores e a necessidade de testemunhar do amor de Deus, e assim nós concluímos a lição dessa semana. Eu sei, a lição foi rápida, mas não tem problema não, viu? Semana que vem nós vamos continuar estudando o livro dos Salmos em correlação com o livro do Apocalipse e as mensagens de Deus para o tempo do fim. Deixo com você alguns pensamentos que eu acho que são bem importantes para a gente. Na verdade, algumas perguntinhas para a gente refletir antes de terminarmos a lição dessa semana. A pergunta é a seguinte: quais passagens dos Salmos refletem a sua experiência pessoal com Deus? Então isso é uma coisa muito pessoal, Então de tudo que você conhece dos Salmos, que a gente leu talvez essa semana, teve alguma coisa que reflete a tua experiência com Jesus? Será o Salmo 51, que falou do arrependimento? O Salmo 5, que fala de ir à casa de Deus, de reconhecer Jesus, se afastar do que é mal? Como tem sido a sua experiência com Deus? Leia o livro dos Salmos. Tem muitos salmos que refletem exatamente o que você e eu estamos passando nesse exato momento em nossas vidas. Tem a pergunta aqui que diz o seguinte: por que os salmos fazem referências frequentes ao templo?
Isso acontece, isso eu posso responder para você, porque o templo é uma representação de Deus, da presença dele. Então, se nós estamos louvando o Senhor, indo à sua presença, então nós vamos ao templo de Deus, à casa de oração, à casa de Deus. Jesus mesmo disse que a minha casa de oração será chamada de casa de oração para todos os povos. Não é só para um ou outro, mas para todo mundo que busque sinceramente Jesus. E a última pergunta que eu quero deixar para você responder é a seguinte. Isso é você com Deus, hein? Coloque aí nos comentários se você quiser, mas eu convido você a dar a sua opinião. Após a vergonha e tristeza do pecado, o Senhor ergueu para que participe da adoção dos filhos de Deus? Deixa eu explicar isso para você. Depois de você passar pela experiência da tristeza, do pecado, da dor, assim como Davi passou, e você reconheceu no seu coração que Jesus é Deus, é o seu Senhor e Salvador, você sente que você se tornou um filho dele? Sim ou não? Você ainda não sente que é um filho de Deus? Ou você sente que é um filho de Deus? Se você sente, maravilha, amém. Se você não sente, o que você tem que fazer para mudar esse pensamento? Tem que mudar esse pensamento de que forma? Para que você tenha mais companheirismo com Deus e reconheça que Ele é sim seu Pai Celestial. Eu quero dizer para você nesse momento, você que ainda não acredita que Jesus é seu Pai, mesmo que o nosso coração nos engane, fale coisas diferentes, faça a gente sentir coisas, o mais importante é o que está aqui, nesse livro chamado Bíblia Sagrada, que nos mostra o plano de Deus para as nossas vidas, que é muito maior que o nosso coração. Inclusive é isso que diz o nosso querido apóstolo da Palavra de Deus, apóstolo de Jesus, que diz que Jesus é muito maior que o nosso coração. João diz isso. Deus é muito maior que o nosso coração que nos acusa. Jesus é grande, é maravilhoso e não tem nada, como Paulo disse, que nos separe desse grande amor de Deus. Fico muito feliz essa semana ter tido a sua companhia e convido você a continuar comigo aqui. Se você ainda não viu os vídeos desse trimestre, vá acompanhar, nós temos muitos vídeos. E nós amanhã continuaremos o estudo do livro de Salmos. E reconheço assim, porque eu olho para você nesse momento e olha só, digo para você, você é filho e filha de Deus. Ele te ama para sempre. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu milagre e por nos tornar teus filhos. Se nesse momento alguém não sente isso no coração, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa trabalhar e que o Senhor possa ajudá-lo a entender que é sim um filho de Deus. Para aquele que já sente, amém, glória a Deus. Mas para aquele que não sente, que ele possa agora sentir esse toque especial de Jesus. Em teu nome, Pai. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nessa vida somos nós e Jesus. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.